O Flamengo não vai nem levar os titulares. Apareceu agora aqui os relacionados para o jogo. E tá certo, né? Eles nem viajam, né? Se o jogo fosse no Rio, talvez ficassem no banco, alguns ali para entrar, 15 minutos, 20. Tendo uma viagem a Brasília, está certíssimo o técnico não levar ninguém. Joga terça-feira, aí vai ser o estádio cheio, vale um troféu. Esse jogo não muda nada. É isso. É impressionante o lugar que a diretoria do Flamengo se coloca, né? Porque primeiro lá atrás ela se coloca de um jeito, vou trazer reforço nível mundial, porque a nossa prioridade é ganhar o Mundial. Beleza. Aí vai e contrata o Vitor Pereira, que não podia assumir antes, tinha que assumir só dia 2 de janeiro. Beleza, dá 46 dias de férias para os caras, porque a prioridade é o Campeonato Mundial, né? Então você dá 46 dias de férias, vai dar tempo, né? Se preparar bem, ganhar do Real Madrid, vamos lá, Real Madrid, beleza. Salve, salve, nação! Chegando aqui mais uma vez, trazendo para vocês notícias do nosso Flamengo. E hoje eu separei 2 cortes especiais para você que me acompanha, né? Um pedacinho do programa G4, do Band Esportes, e também um pedacinho do debate na Jovem Pan Esportes. Acompanha aí, tá muito bacana. Você já acompanhou um pedacinho da prévia, pôde ver que tá bacana, né? Então, mas antes da gente assistir o vídeo, eu peço a você, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? Agora, deixa o seu like pra gente aí, ativa o sininho de notificação e compartilha o nosso vídeo. Vamos assistir, daqui a pouquinho a gente volta. Tem clássico também no Rio de Janeiro. A gente falou sobre o clássico entre Santos e Corinthians, sobre todos os preparativos aí para domingo em São Paulo, e amanhã tem Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, na verdade, que se enfrentam pelo Campeonato Carioca. O jogo é às 6 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, né? Virou moda agora levar jogo para Brasília. Eu não sei se vocês acham uma boa, se não acham. Eu não acho. Eu acho que, ser Campeonato Carioca... O Engenhão tá sem gramado, né? Estão colocando grama... É o mando do Botafogo. Tem toda uma grana, tudo pago. Eu não acho tão legal, mas assim, toda a história que tem Brasília com o futebol do Rio. E o Maracanã é caro, né? Para esses clubes que não estão... Também. Ele é do Flamengo. O Botafogo é do Flamengo Fluminense. Então. Botafogo vê dessa maneira. E convenhamos, o Botafogo jogar num estádio chamado Mané Garrincha, eu não vejo problema. Eu vejo menos problema ainda. Ele sai do Newton Santos para jogar no Mané Garrincha, felicíssimo é o Botafogo, digamos, por ter várias casas, pelo menos um name rights, o nome. E assim, verdade, tem, enfim. O Flamengo não vem completo, né? A gente vai falar já sobre isso, né? Quer dizer, vai bem com o time alternativo, o Botafogo precisa acertar o pé ainda com algumas questões e tal. Mas embora caríssimo, né? E muita coisa discutível, eu acho o estádio mais bonito do Brasil, o Mané Garrincha. Eu acho muito bonito. Eu acho o mais bonito do Brasil. Aquele vermelhão por dentro. É lindo, por dentro. Né? E mesmo ele é grande, você consegue ver em qualquer lugar você vê o jogo. Eu acho demais, assim. E toda a história do futebol do Rio de Janeiro, em Brasília e tal, enfim. Esse eu não vejo tanto problema, não. Bom, o Mauro falou, né? O Mauro Betti falou, né? Mauro César, né? Que o Mauro Betti sempre faz questão. Não, pode chamar Mauro César. Já trouxe a notícia de que o Flamengo vai com um time totalmente alternativo. Pensando, claro, no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, que pode ser aí uma nova derrota numa final do Vitor Pereira, que causa todo aquele desconforto que você sempre fala. Mas o Flamengo seria vice-campeão da Supercopa. Sim, seria. Na sua tese, né? Agora, claro, o Flamengo vai poupar. Esvazia o clássico, perde um pouco da graça. Do Campeonato Carioca. Lógico, competições arrastadas, intermináveis, querem o quê? Sabe, não tem apelo. A Recopa é mais interessante do que o Campeonato Carioca. É um confronto de 2 jogos. Quando chegar nas finais, aí fica mais legal, que você tem os clássicos, alguém vai ser eliminado. Esse jogo muda o quê? Não muda nada. O Botafogo vai se classificar, o Flamengo vai se classificar, o Fluminense vai se classificar e o Vasco, que correu algum risco, certamente vai se classificar. E os 4 vão se enfrentar, no caso, um contra o outro. Flamengo contra Vasco, Botafogo contra o Fluminense. Hoje seria assim, né? Até o final a gente vai saber. Pode mudar isso aí. Uma vitória do Botafogo pode fazer com que eventualmente o Botafogo seja o líder. E aí pode ter um Fla-Flu e um Botafogo e Vasco. Enfim, muda isso. O cruzamento pode mudar em função de um resultado. O Flamengo não vai nem levar os titulares. Apareceu agora aqui os relacionados para o jogo. E tá certo, né? Eles nem viajam, né? Se o jogo fosse no Rio, talvez ficassem no banco, alguns ali para entrar, 15 minutos, 20. Tendo uma viagem a Brasília, está certíssimo o técnico não levar ninguém. Joga terça-feira, aí vai ser o estádio cheio, vale um troféu.
Esse jogo não muda nada. É isso. Campeonato estadual, gente, tem que ser um negócio curto, rápido, já deveria ter terminado. Agora em fevereiro era para disputar a final, agora acabou. Tchau. Começava já o brasileiro, aí a coisa seria mais interessante. Mas essa procissão que se arrasta, né? 4 meses falando de campeonato estadual. Então não tem como. O Botafogo vai completo porque não tem outra competição. Se o Botafogo estivesse jogando alguma coisa, você ia fazer Ou se o contrário, o Botafogo ia estar... Se o São Paulo tivesse vencido a Copa Sul-Americana e estivesse enfrentando o Flamengo na Recopa agora, e não o Del Valle, que poderia ser São Paulo, Flamengo, Flamengo, São Paulo, né? O São Paulo também estaria colocando reserva nesses jogos aí. O jogo do São Bento agora, que ganhou, ninguém teria entrado em campo. Esse jogo poderia ser na quinta, sei lá, no sábado, o que for, não importa. Estaria preocupado em enfrentar o Flamengo. Essa é uma outra. Eu sempre achei que é necessário alimentar ainda essa rivalidade, essa história toda. Mas o mundo muda e você claramente percebe que você tem que usar menos datas nos campeonatos estaduais. Eu acho que não tem que acabar, mas tem que ser o mínimo necessário, aí tem que entrar a criatividade de quem faz, do departamento técnico, por exemplo. Vou radicalizar. 8 times. Teoricamente, os 4 grandes, e depois, nesse trabalho de anual, os 4 melhores que se mataram durante o ano e que fizeram alguma coisa, os 4 melhores vão enfrentar os 4 grandes. Grandes o quê? Tradição, essa coisa toda. Porque desde quando foi 1850, fundiu então, graças aos grandes. Então, os grandes continuam com um lugar assegurado. É assim. Não é legal, mas é assim. Mas por uma coisa curta, que ainda você... Pode jogar na cidade do cara, um jogo só, tá tudo bem. Se classificou, vai jogar no Brasil, faz agora. Você deixa viva a rivalidade, essas coisas estão tudo bem. Mas encurtar, porque é mala. Tem que admitir que é mala, parece que é interminável. A gente já sabe que a única coisa que deixa viva a competição nesse instante é o Santos ainda estar respirando para entrar. Porque é o Santos. Tudo bem, é o Santos. Os 3 grandes já ganharam, já estão na próxima fase. É muito arrastado. Então, agora, querem isso? Pesa a grana, a federação nisso, que acordo tem? E não pode mudar para o ano que vem, porque tem essa restrição de que, olha, tem que ser a mesma competição do ano passado. E quando vai para uma discussão no conselho dos clubes, é por unanimidade. A mudança pode ser feita com que percentual, é tudo muito difícil. É como na CBF, por exemplo, eles fazem um formato lá que, para mudar alguma coisa, é um número inalcançável. Antes da gente falar dessa situação do Andrei, né, o Mauro Betting deve estar mais inteirado sobre o Andrei, que ia vir para o Palmeiras, aí o Chelsea dificultou. A gente vai falar sobre essa situação do Andrei, mas também, né, já que a gente estava falando do jogo do Flamengo contra o Botafogo, o Matheus França renovou com o Flamengo. E Mauro César, os valores são absurdos, né? São valores gigantescos. O Flamengo oficializou, tá, já a renovação até 31 de dezembro de 2027. Opa! E o jovem de 18 anos receberá, claro, um importante aumento salarial, porque a gente sabe que é meio compatível ao valor da multa. E a multa é de R$1 bilhão. Ele está aí, multa rescisória para clubes do exterior, dobrará para 200 milhões de euros, o equivalente a R$1 bilhão. São valores até meio exagerados, né? Mas isso é uma defesa do clube, né? Você põe uma multa exorbitante, porque aí não tem como o clube lá de fora chegar e pagar e levar. Vai ter que negociar, claro, que ninguém vai pagar 200 milhões. Mas daria para botar 100 milhões de euros, porque eu acho que o salário é meio compatível, né? Eu acho que o salário tem que aumentar muito. Aí não sei também, né? Talvez, assim, para garantir... Exigência do empresário. Até 2027, assim, entre pagar um jogador que vem lá de fora, ganhar um dinheirão, que não sabe se vai dar certo, investir no jogador que, assim, pode acontecer do rapaz não decolar. Mas ele já mostrou que ele é bom e ele tem muito potencial para ser... Ele tem 18 anos. E dá repasse, né? Muito bem. Assim... Nesse fim de semana tem Botafogo e Flamengo. B. Flamengo B, clássico, o jogo vai ser em Brasília. Botafogo deve ir com o seu time titular, o Flamengo deve ir com o seu time reserva, porque tem a Recopa no meio da semana. Vale a Recopa? Recopa agora vale, né? É um título que não tem como não ganhar agora. Não, é porque se vai poupar é porque está interessado em ganhar, certo? Sem dúvida, é isso. Dá para falar isso.
É o chamado... Eu tô perguntando, porque às vezes não dá. Sentiu. Então, é isso que eu queria dizer, sentiu. Sentiu, claro. Vai com os reservas, mas também está em primeiro lugar, né? Vamos combinar aqui. Não, sim. É porque tem torcedor e tem muita gente falando, o clássico não dá para fazer isso. O Vitor Pereira faz com muita tranquilidade. No clássico você tem que ir com o que você tem de melhor, porque é clássico. Sabe porque eu acho? Vamos lá. Eu nem vamos supor, acho então não vale nada a Recopa. De fato, é um torneio menor, lá, um campeão da Sul-Americana, não tem nada... Ninguém faz grande coisa para jogar, né? Vai lá, faz os 2 jogos, não tem grande rivalidade, não é um país que tenha grande... O jogo não tem repercussão mundial. Então, do ponto de vista, o time precisa se preparar para a temporada. É mais importante jogar com o Botafogo ou com o Independente Del Valle? Não estou falando que vale sem o caneco. Para a temporada, para o Botafogo, jogo contra o Botafogo. Então, se não vai jogar contra o Botafogo e vai jogar contra o Independente Del Valle, não adianta depois... Você vende uma coisa, faz outra... E espera que a torcida, os influencers e todo mundo reaja de outra forma. O Flamengo depois que perdeu a Supercopa e o Mundial, tirou o peso da Recopa. Mas aí o Marcos Braz fala na mesma frase que tem uma final importante. O Gabigol diz que tem que dar uma resposta na final importante. O Vitor Pereira tira os titulares de um clássico para jogar uma final contra um time contra o qual o Flamengo não tem rivalidade, que o caneco é menos importante para o resto da temporada. Sim, como disse o Arnaldo, o que eles querem? Mas assim, querem troféu. É isso que eu ia falar. Então vamos falar dos troféus. Mas quando você coloca na balança, troféu ou clássico, troféu, vai. Claro. Tudo bem, mas não existe agora um movimento, vamos tirar o valor do troféu pré-jogo? Quando perde, sim. Sim. A questão assim... Eu tô bem tranquila, porque eu sempre digo a mesma frase aqui, eu gosto de ganhar. Então, eu acho mais no discurso, o planejamento do Vitor Pereira, para mim, ele é claro desde o início da temporada. Ele vai privilegiar as finais todas as vezes que elas estiverem próximas. Em jogos anteriores, foi assim que ele fez em todas as... Então todas valem. Exato. As 2 que perdeu e essa que agora perdeu o primeiro jogo e tem que ganhar. Tem várias questões, além de ser o jogo entre as 2 partidas finais, né, Tironi? O Flamengo vem de Quito, altitude, jogo com o Botafogo em Brasília. Então isso tudo faz diferença no planejamento. Talvez se fosse no Maracanã, ele recrutasse um pouco mais. Botasse o Santos para jogar, outros jogadores, Varela, sei lá. Alguns estão precisando de ritmo. Mas não, vai lá, Rodrigo Caio, Pablo, Everton Cebolinha, os reservas que... Eric Pulgar, Marinho... Vai essa turma aí. E um monte de moleque, alguns estão dando algum bom sinal. E acho que essa discussão toda, ela vai ficar para o Flamengo a partir do jogo do Del Valle, se vencer ou não. Porque aí não tem mais essa, vou aqui ou vou ali. Isso vai ter que ir em todas, né? Já é o Vasco o principal rival em termos de massa de torcida no domingo e Fluminense na quarta-feira. Então, os 3 próximos jogos do Flamengo depois do Botafogo são no Maracanã, contra os 2 principais rivais e contra o Del Valle uma final. Então, aí não vai ter mais, acho que, administrar. Vai ter até a gente imaginar qual é o time ideal na cabeça do Vitor Pereira depois desses primeiros tropeços, digamos assim. Talvez ele mexa. A gente vai ver como é que... Talvez não para o primeiro jogo do Del Valle, porque o time já está em desvantagem, seja ofensivo. Mas é possível que ele mexa contra Vasco e Fluminense. E aí vai ser mexer diante da torcida com rivais, não é simples. Agora, só uma observação em relação ao que a gente vinha falando do Fluminense, e o Flamengo está lidando com esses dilemas, jogadores mais veteranos, da mesma geração do Marcelo, Davi Luiz, Felipe Luiz, né? Lidando com o que fazer, se protejo, se o outro já está passando na frente. O Felipe Luiz já foi meio atropelado pelo Ayrton Lucas. O Davi Luiz está sendo questionado, porque jogar exposto assim, tal. Então, na mesma prateleira e da mesma... Tudo bem, o Marcelo tecnicamente é mais do que esses caras, é um craque e tal, mas é um tipo de jogador parecido. Na SAFs, no Botafogo e tal, não tem contratação desse tipo, não vai ter. O Vasco está lidando com uma situação com o Nenê que é assim, o Vasco, a SAF está... É difícil, hein? Porque quando a SAF chegou, o Nenê já estava lá. Então tá lidando com... o Nenê tem contrato até... Fez golaço ontem contra o Trem. Tem contrato até o final do estadual. Ele já, enquanto o Vasco quiser, eu fico. Então, mas não faz sentido com o modelo de quem chegou depois.
o Botafogo, o Vasco, cada vez mais vão investir em jogadores jovens, jogadores físicos, base, como disse o Massini. Então, essa questão no Rio vai ficar interessante a médio prazo, porque o Fluminense tem um perfil Mário Bittencourt, que é Fred, Marcelo, vão tentar o Thiago Silva assim quando ele puder. Porque o Flamengo está colocado... Eu acho que justamente colocado como favorito. Se colocou como favorito. Eu acho que tem uma questão em relação a poupar no Clássico, que eu sou completamente contra. Completamente. Pode ser o Clássico da primeira... Qualquer circunstância. Eu sou completamente contra. Eu acho que tem uma questão difícil, porque ele, pelo que eu vi aqui, os colegas setoristas do Flamengo está ensaiando colocar o time com 3 zagueiros, com alas, Mateuzinho pela direita, que quase que não voltou do Marrocos, e do lado esquerdo, Cebolinha. No ataque com Mateuzão e Marinho. Acho que esse é o ataque desenhado. No meio agora eu vou me perder. Vamos lá. Se não funcionar contra os titulares do Botafogo, como é que na outra semana, depois de acabar essa final, ele pode falar, então, vai sair um dos 4 para eu colocar o Cebolinha. E eu não estou dizendo que o Cebolinha não funcionar no time reserva não significa que ele não funcionaria no time titular. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que para você fazer teste, você tem que trocar uma peça e não as 11. Reproduz o mesmo modelo e põe o Cebolinha no time. Exato. Agora, fica muito complicado para, diante da sua torcida, você colocar um jogador que num jogo em que ele pôde mostrar o que ele podia fazer, eventualmente ele não mostrou. Então é uma ciência de uma alquimia complicada. É uma alquimia complicada. Clássico não é pra você brincar. Põe os caras lá um pouco pra jogar, né? Só para pegar a situação da Marília, completar, provável. Matheus Cunha, goleiro, aí os 3 zagueiros. Rodrigo, nem o goleiro. 3 zagueiros. Rodrigo, Caio, Pablo e Cleiton. 3 zagueiros. 3 zagueiros, Dallas, Mateuzinho na direita, Cebolinha na esquerda. Aí os 3 no meio de campo seriam Pulgar, França e Matheus Gonçalves e a dupla de ataque Marinho e Mateuzão. Então, se esse time funciona, vamos supor que esse time funcione. Aí você pensa no time titular, que tem um outro modelo. É um contrassenso. É tiro no pé. Não tem, isso mostra, na minha opinião, que não há nesse momento nem do Vitor Pereira, pelo que eu li também dos setoristas que estão lá todos os dias no Flamengo. Uma convicção do que é o trabalho. Então, hoje eu li, acho que foi hoje ou ontem, a Raíza Simplício, no Gol, que o Vitor Pereira está comedido, não foi essa palavra que ela usou, desculpa, não vou me lembrar agora, mas é que ele está comedido e que na avaliação, na apuração dela, ele só vai começar a mexer mesmo depois dos clássicos. Aí é final. É na final, exatamente. Final de estadual. Pode ter mais clássico. Só não mas aí é final. Na final não tem teste, gente. Aí complica um pouco se esse é o objetivo. Ainda que o estadual valha menos. Não, claro. O jogo é maior que o campeonato. Daí. São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Sei, eu sou contra. Pode ser um torneio de. Mas aí... de truco. Tinha barulho nas redes sociais. A camisa vale muito. Flá Mimimi, Cyberflá, sei lá como é que chama. Primeiro tempo contra o Volta Redonda, depois da volta do Mundial. Teve que colocar os caras no segundo tempo, contra o Volta Redonda. Assim, eu acho que a distância a gente minimiza um pouco o que é o Botafogo para o Flamengo. Não sei não se eles estão entendendo o negócio. O que me parece incongruente é você mudar o modelo de jogo para colocar vários jogadores que não estão atuando e não perceber que isso pode, se der certo, te causa um problema para o outro jogo. E se der errado, outro problema. O que adianta mudar o quarteto e botar o Cebolinha? O Cebolinha não joga nada. O cara vai falar assim, eu não estou dizendo isso. O cara vai pensar assim. Tem sido assim. Muda o modelo. Assim. Porque os caras não jogam. Não, é assim. Entendeu? O Marinho vai jogar agora então o Marinho vai jogar de 2 atacantes, certo? Então ele é reserva do Gabigol. É isso aí, nação. Você pode acompanhar um pedacinho desse vídeo aí, tá muito bacana, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Band Esportes e também o link da Jovem Pan Esportes. Créditos e direitos autorais, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência. Antes de sair, peço a você novamente, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e ativa o sininho de notificação. Saudações rubro-negras, isso aqui é Mengão.